A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E que essa paz que só Jesus dá possa invadir o seu coração. E através da edição deste programa Manancial de Vida, você possa ser visitado e alimentado pela presença de Deus. O nosso programa é uma realização da Assembleia de Deus, do Ministério Fama, a qual nós temos como nosso líder, Bispo Abigail Carlos de Almeida. No programa de hoje, nós vamos mostrar a você uma matéria abençoada e esperamos que você possa ser edificado por Deus. Em seguida, o pastor Abigail Filho, usado por Deus, vai ministrar a palavra e vida ao seu coração, trazendo fé e esperança. E ao final deste programa, o nosso bispo, o nosso líder, Abigail Carlos de Almeida, vai abençoar a todos vocês que nos assistem através da poderosa oração. Permaneçam conosco e todos sejam edificados através do programa de hoje. Que Deus te abençoe. Até já. Uma alegria poder estar aqui em Anápolis, participando dessa sessão solene, onde a Câmara de Vereadores homenageia 3 grandes homens de Goiás. 3 personalidades que merecem o nosso reconhecimento, o nosso respeito. Isso se dá através da iniciativa de um irmão nosso, vereador Pastor Elias. Parabéns, Pastor Elias, por essa feliz iniciativa. Mas é certo que a cidade homenagear o vice-governador José Hériton, um homem que na política vem se destacando, com ideias inovadoras, com capacidade de gestão, de diálogo, é muito interessante. E ao lado do Dr. José Hériton, a Câmara homenageia 3 homens de Deus. Homenageia o pastor Bertier, pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira de Anápolis, um homem que tem história, que tem respeito, conceituado. Ao mesmo tempo, o pastor Abigail Carlos de Almeida, o nosso grande bispo da fama, e o bispo aí José do Carmo. 2 homens respeitados, considerados, que têm uma obra extraordinária realizada. Serem reconhecidos como homens de Deus, ter a sua obra reconhecida através deste título de cidadão anapolino, é algo extraordinário. Eu, particularmente, me sinto também homenageado como assembleano. Parabéns, Bispo Oídes, parabéns, Bispo Abigail, parabéns, Pastor Bertier, e parabéns, vice-governador José Hériton. Vocês merecem a homenagem que lhes foi outorgada hoje. Que Deus abençoe. Olha, é um prazer em poder estar aqui nesta noite, passando as mãos desses nobres servos de Deus, o bispo Abigail Carlos de Almeida, meu amigo de longas datas, ao bispo Dr. Oídio José do Carmo, ao meu pastor presidente, pastor Bertier Haddad Magalhães, e também ao meu amigo de longas datas, o vice-governador Dr. José Hélio Figueiredo Júnior. Para mim é uma alegria muito grande nesta noite, de honrá-los com o título de cidadão anapolino. Foi uma homenagem justa, porque eles merecem receber esse título. Aliás, em uma conversa que eu tive com o bispo Abigail, e isso me marcou muito, ainda na campanha. E ele me perguntou, se caso eu fosse eleito, se eu teria coragem de ceder a ele um título de cidadão anapolino. Para mim foi muito importante eu fazer isso, porque ele me disse que troca os títulos dele todinho que já tinha pelo título de cidadão anapolino. Então hoje eu estou indo embora para casa com a alma lavada, sabendo que eu cumpri com a minha missão de fazer isso para os meus amigos, para o vice-governador, para o meu pastor, para o bispo Oídio do Carmo e ao bispo Abigail. Olha, é uma honraria muito importante receber o reconhecimento da cidade de Anápolis pela Câmara dos Vereadores. Eu agradeço profundamente. Primeira iniciativa do ex-vereador Vespasiano, abraçada agora pelo vereador pastor Elias, que é um grande amigo de longa data, um homem público de primeira qualidade, e por todos os demais vereadores que compõem este legislativo.
Fiquei muito honrado, muito feliz com a homenagem emprestada, mas também com a responsabilidade dobrada. Afinal de contas, agora sou cidadão anapolino, tenho essa nova certidão de nascimento e os laços que ligam à adoção às vezes são mais fortes, inclusive, que a naturalidade. Portanto, tenho compromissos muito fortes com a cidade de Anápolis, seja em função da investidura no cargo de vice-governador e agora com maior destaque ainda em função desta honraria, desta homenagem, deste reconhecimento como cidadão de Anápolis, o que me engrandece e me deixa muito feliz. É uma honra para mim hoje receber esse título anapolino, porque eu já possuo 122 títulos, mas esse mais me dignifica, porque aqui eu nasci, aqui eu fui criado e cresci aqui em Anápolis. Hoje, receber esse título depois de muitos anos passados, me sinto muito honrado. Muito obrigado por esta oportunidade de divulgar essa diferença das minhas considerações. É evidente que né? Nós fomos alvo dessa homenagem aqui, desta honraria que a cidade de Anápolis nos proporciona através da Câmara Municipal. Meu agradecimento ao vereador Elias Ferreira, proponente, os demais pares. Isso muito me honra. Eu sei que por trás dessa homenagem está a homenagem à Igreja Assembleia de Deus de Anápolis e do Estado de Goiás. Anápolis é uma cidade pujante, capital econômica do Estado, e ser filho dessa cidade adotivo é uma honra muito grande para nós. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. Cumprimentamos a todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, programa este da Assembleia de Deus, Ministério Fama, nesta tarde, que Deus te abençoe ao ouvir estas palavras, que elas podem te trazer paz. Eu quero nesta hora ler convosco no livro de Juízes, capítulo 11, que nos fala de um homem sem genealogia, chamado Jefté. Este homem era filho de uma prostituta e quando seus irmãos expulsaram do meio deles, ele saiu, mas em tempo oportuno foram atrás dele para que ele pudesse ser um guerreiro sobre ele, entre os Gealeditas. E ele saiu e disse: mas bem a pouco eu fui expulso de entre vocês vieram atrás, os amalequitas. Mas ele, ao sair de casa, ele ofereceu sem pensar a melhor coisa que ele podia pensar que ele tivesse na vida. Aquilo que os meus olhos viram primeiro ao voltar. Se eu for feliz nesta jornada, eu vou oferecer em holocausto. E Jefté não pensava que iria ver a filha, que era a única filha, ao chegar em sua casa de volta. Pois bem, Jefté foi feliz lá entre os amonitas e foi vencedor e volta feliz. Quando ele chega, a filha já estava, por certo, subida em uma árvore, um pau mais alto, para ver, porque já estava com saudade do pai. Ao ver o pai, ouviu a filha, disse: ai, minha filha, você agora perturbou meu coração, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não voltarei atrás. Mas ela confirmou: pai meu, se tu fizeste isso, cumpre em mim a tua palavra, eu sou grata pelo que Deus te fez no seu ministério. Ela concordou em morrer, em dar a sua vida em gratidão àquilo que o pai tinha feito entre os amonitas, de ser vitorioso naquela guerra. E ela somente pediu: peço apenas 2 meses que eu choro a minha virgindade com as minhas companheiras. E ele permitiu, e ela foi, voltou depois, e diz a palavra que ele cumpriu nela o seu voto. O que era o voto? Era de queimar em um holocausto. E o que é queimado? Somente o cheiro só para Deus, em gratidão a Deus. Talvez você pode não dar o seu filho em gratidão, mas pode dar um ovelho, uma vaca, um animal, em gratidão, em remissão dos seus pecados, em gratidão às bênçãos que Deus te fez, uma cura divina. Você pode pensar nisso aí e fazer um voto a Deus. Mas diz a palavra que aquilo que votares, paga-o
melhor é que não vote do que vote e não paga. Isso é Eclesiastes capítulo 5. Então, ofereça a Deus algum voto de sacrifício para o seu bem-estar em recompensa daquilo que Deus te fez na sua vida espiritual e às vezes até familiar e ministerial. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. Venha ser abençoado participando de nossas programações. Toda terça, às 19h30, ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, oração e adoração. Às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Em nossa sede, na Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso Fama, Goiânia, ou em uma de nossas igrejas, pertinho de você. Assembleia de Deus Ministério Fama. Jesus ama você. Presidente, Bispo Abigail Carlos de Almeida. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Queridos, esboça nós numa história, claro, segundo o livro dos reis, porque são os relatos dos reis de Israel. E aqui nós temos, de primeira mão, a história de um homem. Olhe para mim, rapidamente. Um homem temente a Deus. Um homem que buscava ser fiel a Deus. Um homem que buscava desviar-se do mal. E logo entra em cena na história o nome de um profeta que foram contemporâneos. Ezequias, rei. Isaías, filho de Amós, profeta. Adoece-se o rei, assim como qualquer um de nós adoecemos. Quero que você entenda que diante de Deus não tem rei, não tem plebeu, não tem o indulto ou o profundo teólogo, qualquer um adoece. E às vezes doença que levam à morte. Que doença Ezequias tiver? Dá-me a entender que foi uma doença de chagas, de feridas. Porque lá na frente, o profeta dá a receita para ele sarar as feridas do seu corpo. Mas o que me vale entender é que a doença que Ezequias tivera, ele teve uma doença que o levaria à morte. Deus incomoda o profeta e manda ir até o rei. Quem teme a Deus, Deus confere com disciplina, Deus confere a ele com advertência, Deus confere a ele com aviso ou sobreaviso, com o intuito de quê? De que haja conserto. Quando o profeta Isaías, contemporâneo de Ezequias, vai visitar o rei, primeiro, não é fácil você chegar para uma pessoa de escalão alto, para uma pessoa de fama, para uma pessoa que detém poder, e você profetizar para ele que ele vai morrer. Não é fácil você chegar para alguém
e dizer para ela: olha, você vai morrer e essa doença que você tem no seu corpo, ela não vai recuperar, ela não vai sarar. Em algumas versões diz: olha, rei, você está doente e é para a morte e não vai viver. Mas eu quero te dizer, profeta que é profeta, da parte de Deus, ele entrega o recado, ele entrega a mensagem, ele entrega aquilo que Deus mandou. O profeta vai visitar, mas o profeta vai visitar com uma missão. Que missão é esta? Uma missão de levar uma mensagem dura? Sim. O que eu quero dizer para você é que Deus fala com dureza, sim, mas Deus fala também com amor, para que haja conserto dentro da sua casa. Quando o profeta entrega a mensagem, vejam que o rei vira o rosto para a parede. O rei demonstra humildade diante de Deus. O rei confessa a Deus a sua pequenez, ele confessa a sua insignificância, porque diante de Deus não tem rei nem reinado, não tem poder de cunho humano. Pode ser o homem da maior envergadura de fama ou poder aqui na terra, mas diante de Deus isso é pó, isso é cinza, isso não significa nada, porque quando o olhar de Deus observa e vê em falta, e vê em falha, entra a ação de Deus. Que ação é essa, pastor? A ação de Deus. Se o profeta começa orando, e ele diz: Senhor, veja que eu sou, veja que eu fui fiel diante dos teus olhos. Veja que eu procurei a fazer a tua vontade. Queridos, até para morrer é preciso ter a casa em ordem. Há muita gente morrendo e a casa está bagunçada. O que dá a nos entender? A família. A maior riqueza que o homem pode ter na terra é ter a família. A família em sujeição. Observe que a oração do rei, ela foi uma oração consistente de um temente a Deus. Ela foi uma oração de alguém que buscava ser fiel diante de Deus. De repente eu e você buscamos ser fiel diante de Deus. Buscamos ter um momento de oração diante de Deus. Buscamos observar os preceitos, os mandamentos e as leis do Senhor, guardá-la dentro do nosso coração. Mas Deus pergunta: a tua casa está em ordem? Os seus negócios estão em ordem? O seu trabalho está em ordem? Pastor, mas isto do que o profeta leva como mensagem dura para o rei Ezequias era de cunho apenas familiar. Queridos, toda, quando diz a casa, é toda. O que é a casa? Olhe para mim. O que é a casa? É você. Olha aqui. Dois personagens importantes. Eu quero que você entenda comigo. É que um é o que tem que colocar a casa em ordem. O que é ordem? Na bandeira brasileira tem escrito ordem e progresso. Só tem progresso quando tem ordem. O rei vai morrer de uma doença incurável. Não vem o caso de que seja o nome da doença. Bem, agora há poucos dias, abro um parênteses, um rapaz de seus 40 anos, talvez pouco mais, em uma pescada, uma pescaria, juntamente com a esposa. E quando ele caminhava pelo mato, ou caminhando um trilheiro, ou caminhando rumo ao rio, ou rumo ao ponto de apoio, ele tropeça, tem uma queda, e no que ele cai, um toco fura a sua veia, a veia femoral, a veia que dá alimento de sangue central do corpo. E ele falava com a esposa: meu bem, meu amor, eu estou sentindo que eu estou morrendo pouco a pouco.
A esposa queria fazer alguma coisa, mas nada ela pôde fazer. Ela assistindo o marido morrendo, mas naquele momento que ele estava se desvaindo, estava desfalecendo, ele dizia: olha, eu quero consertar com Deus, eu quero colocar a minha vida em ordem. E ele começou a pontuar, ele começou a falar dos problemas, das falhas, das dificuldades que ele havia enfrentado, das dívidas que ele tinha para com a esposa. Ele fez um reconcílio com a sua esposa e ali ele partiu para a eternidade. A esposa depois contou o ponto a ponto, vírgula por vírgula, daquilo que o seu marido havia dito antes de morrer. Correram com ele e o médico disse: olha, mesmo que ele tivesse acidentado aqui no hospital, nós não poderíamos fazer nada, ele ia morrer do mesmo jeito. Olha, quando o profeta Isaías vai e leva aquela mensagem para o rei Ezequias, ele estava dizendo: você vai morrer e não vai viver. A doença que você está tendo, olha, é para a morte, e você não vai se recuperar desta enfermidade. Mas quando o homem que teme a Deus vira para a parede, ele diz: Deus, eu quero colocar a minha vida em ordem, sim. Eu quero colocar a minha família em ordem, sim. A minha esposa em ordem. Eu quero intervir na vida dela, eu quero intervir na vida dos filhos, eu quero consertar o reinado, eu quero consertar a minha casa, colocar tudo em ordem. Todavia, lembra que eu quis e procurei ser fiel ao Senhor. Lembra da tua misericórdia. Queridos, a coisa foi tão rápida, foi tão ligeira, que o texto diz que o profeta já havia saído do quarto, que o profeta já havia saído do palácio, mas ainda estava no portão de saída. O mesmo Deus, diga comigo, o mesmo Deus disse para o profeta: volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo, eu ouvi a oração de Ezequias. Volta lá e diz para ele que eu perdoei as suas falhas. Volta lá e diz que eu ouvi a sua oração e que eu estou esperando que ele coloque a sua casa, que ele coloque a sua vida em ordem, e eu vou dar mais 15 anos longos para que ele viva na minha presença. Eu quero dizer a você, Deus está dizendo para você, para mim: coloque a sua casa em ordem. Colocar a sua casa em ordem começa primeiro por você, que é membro desta casa. Começa primeiro pelo seu coração, que é do Senhor Jesus. O rei dizia: eu tenho temido, eu tenho buscado ser fiel. Se eu perguntar aqui, quem é que tem procurado ser fiel? Muitos vão dizer: eu tenho procurado ser fiel. Eu acredito que por você vir à casa de Deus, já é a busca de ser fiel, já é a busca do temor ao Senhor, já é a busca do conhecimento das leis e dos mandamentos de Deus. Mas Deus está dizendo: eu quero mais, eu quero ordem na sua vida, eu quero ordem na sua casa, eu quero que você tenha atenção para aqueles que eu te dei, porque filhos são herança do Senhor. Eu quero que, mas o meu filho já tem 20, 30, 40, 50 anos, não interessa. Deus está dizendo: você tem que colocar a sua casa em ordem. Você é líder da sua casa, você é responsável pela vida da sua família, você é responsável pela vida dos seus filhos, e você tem que atentar para eles e colocá-los em ordem. Pastor, mas o que é esta ordem? Se eu busco ser fiel, se eu busco fazer a vontade de Deus, que ordem é essa? Que reverência é essa? Que observação são essas de estar com a minha vida, com a minha casa em ordem diante de Deus? Queridos, às vezes são coisas simples, são detalhes pequenos, são coisas miúdas, que Deus está olhando e querendo da sua pessoa, do seu governo, porque Deus te deu como mordomo dentro da sua casa. E vai chegar um tempo que você nem exista mais, mas a sua semente ficou aí. E o que vale? Vale aquilo que você plantou, essa semente germinou e ela cresceu. E que fruto que essa semente pode dar? A casa em ordem
é na atenção, é no contato com Deus, é no serviço para Ele, é na prestação de culto a Ele, é o temor do Senhor dentro do coração. Às vezes, eu e você não sabemos o que vai ser do amanhã, mas Deus já está dizendo, o amanhã é hoje para mim, o ontem, hoje de manhã, a gente estudou sobre isso aqui, o ontem para Deus é hoje. Sabe por quê? Porque para Deus, aquilo que foi, está nas mãos dEle. O que vai ser, já é presente, porque é Deus quem determina o seu futuro. Você não sabe, mas Deus já desenhou, Deus já escreveu. Agora, o que Deus está dizendo para você e para mim, coloca em ordem. Quando o profeta volta e diz, olha, você vai sarar dentro de 3 dias. 3 dias. Sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia é muito recheada de 3 dias. 3 dias é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 dias você vai sarar. Dentro de 3 dias você vai subir ao templo. Dentro de 3 dias você vai levar a sua família ao templo. Sabe, a dificuldade que temos hoje de trazer a família para a casa de Deus, de ver a família adorando a Deus. E às vezes você diz, muita dificuldade, meu filho estuda, muita dificuldade, meu filho trabalha. Eu quero te dizer, nada neste mundo é fácil, mas uma coisa eu quero te dizer, há recompensa da parte de Deus quando você prescreve em atenção diante dEle, com a sua família também, em trazê-los à presença de Deus. Senhor Jesus, eu te peço uma bênção para todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, que ouvem nesse instante esse programa, que o Senhor possa alcançar os corações tristes e abatidos desta hora, visitando os lares tristes, ó Deus, dando força que todos possam vencer as dificuldades que surgem no cada dia. Em nome de Jesus Cristo, eu oro na certeza da resposta, agradecendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus continue abençoando a você e a sua casa. Não esqueça de orar por nós. Não esqueça de orar pelo Ministério Fama. Não esqueça de orar pelo nosso Brasil. E que Deus possa visitar todos os seus projetos. Porque Jesus ama você. Seu coração triste, Ele já chegou pra te